Olá, gente! Neste vídeo eu irei resolver com vocês este problema 1. Temos aqui uma reação em reator do tipo CSTR, uma reação única, A gerando 2B, onde somente A é alimentado de modo contínuo, com uma concentração de 2,5 mol por litro, a uma vazão V0 igual a 0,02 litros por minuto. A vazão de entrada é igual à vazão de saída, e temos aqui as informações em relação à reação do valor da constante, e temos também como essa taxa reacional ela é descrita. O tempo reacional que iremos simular será correspondente a 10 horas. Em vídeo anterior eu mostrei que a resolução desse balanço material, chega nesse sistema de duas EDOs, onde as variáveis de estado são aqui as concentrações das espécies A e B. Então vamos programar este exercício no MATLAB. Então aqui eu estou com o meu MATLAB aberto, vou iniciar um novo script e vou começar escrevendo clear all e CLC. Vamos salvar este arquivo. Eu vou dar o nome de problema 1. A primeira informação que iremos escrever no nosso programa corresponde aos dados fornecidos no problema. O que foi dado? A concentração inicial de A e B dentro do reator, que eu vou chamar de CA_T0. Tá? Então, inicialmente temos 0,5 mol por litro de A no tempo t igual a 0. Não temos produto B dentro do reator, então vou colocar que a concentração inicial de B é 0. Foi informado o valor da constante reacional, então 8,4 é a menos 5, 1 por minuto. O volume ele se mantém constante igual a 1 litro. A vazão volumétrica, que entra igual a que sai, ela corresponde a 0,02 litros por minuto. E o tempo final de reação corresponde a 10 horas. Eu vou converter ele aqui para minutos. E também foi informado a concentração que é alimentado do reagente A. Então, 2,5 mol por litro. Eu preciso informar para a minha ODE, que eu irei utilizar, o tempo inicial e final da reação. Então, vou criar aqui um vetorzinho tempo, que ele vai de 0 até TF. Eu não estou informando aqui o espaçamento que deve ter entre os tempos, isso eu vou deixar por conta do integrador, porque quando eu escrevo 0 a 10, por exemplo, ele só me dá um vetor de dois elementos 0 a 10. Então, só estou informando aqui o tempo inicial e final de reação. Então, eu vou informar aqui também as condições iniciais, onde eu vou ter um vetorzinho de CA T0 e CB T0. Esse aqui é um vetor de condições iniciais. E aqui eu vou fazer a chamada do meu integrador, tá? Então, a minha ODE 23, que é o que eu vou usar, ela funciona da seguinte forma. Ela vai chamar uma função CSTR e aqui, conforme eu estou escrevendo, ele já mostra como é feita essa chamada, tá? Então, vou usar as opções de default da ODE 23. Então, preciso chamar a função onde vai conter aqui as minhas EDOs, que correspondem aos balanços materiais. Eu vou ter que informar o tempo e a condição inicial. Quando esse problema for solucionado, o que essa ODE 23 ela vai me fornecer? Ela vai me fornecer um vetor de tempo, onde a própria ODE 23 ela vai especificar um intervalo de integração dentro dela aqui, a gente não está dizendo isso, e ele vai me formar aqui uma matriz, onde a primeira coluna corresponderá à concentração CA, ou seja, a primeira variável de estado, e a segunda coluna corresponderá à segunda variável de estado, que é CB.
tá? Então, aqui eu só vou fazer essa passagem. Então, CA vai receber todas as linhas da coluna 1 e CB irá receber todas as linhas da coluna 2. Esses dois pontos significam exatamente isso, todas as linhas, tá? Eu vou aqui, então, escrever uma nova função, vou usar para isso um novo script, só para ficar mais fácil. Eu poderia escrever isso aqui embaixo também, tanto faz, mas eu vou abrir aqui uma nova abinha, tá? Então, aqui a gente vai ter a nossa função CSTR, que recebe obrigatoriamente o T e o Y. Vou salvar. O que acontece? O CSTR, ele vai me dar como saída um DY, no qual eu tenho, por exemplo, essas expressões, tá? Então, o que vai acontecer? A saída desses balanços são justamente os valores das derivadas aqui. Então, são os termos de acúmulo, né? O DCA-DT e o DCB-DT. Então, isso é o que está embutido em DY. Eu poderia colocar aqui DY-DT, né? Que faz mais sentido. Então, vamos lá. O CA corresponde à primeira variável armazenada em Y e CB, a segunda variável armazenada em Y, tá? Eu vou criar aqui uma variável NAQ, na qual NAQ corresponde à dimensão de Y. Isso para quê? Para eu saber quantas, na verdade eu já sei aqui previamente, são duas EDOs que eu tenho. Então, NAQ aqui vai me dar o valor 2. Então, eu vou inicializar aqui o DYDT, que vai corresponder a um vetorzinho de uma coluna e duas linhas, tá? Então, eu vou escrever DYDT1 vai ser igual. Então, aqui eu vou escrever essa expressão aqui. Então, isso aqui é DCA-DT, tá? Então, vai ser V minúsculo vezes V vezes CA0 menos V divididos, né, por V vezes CA menos K vezes CA. Então, o que ele não tem aqui? Ele não conhece Vzinho, ele não conhece a vazão volumétrica, ele não conhece o volume do sistema. Então, aqui eu vou colocar essas variáveis como variáveis globais, tá? Então, vou informar o Vzinho, o V em letra maiúscula, o valor do K e o valor do CA0. Como eu já escrevi isso aqui, na mesma hora eu vou escrever aqui para não ter nenhum problema de atribuir valores a essas variáveis globais. Pronto. E aqui eu vou escrever DYDT2, que corresponde a DCB-DT, que vai ser menos V sobre V maior, né? Vezes CB, porque ele não tem o termo de entrada, né? Porque o composto B não é alimentado continuamente no reator, mais 2 vezes KCA. Esse aqui corresponde a DCB DT. E aqui corresponde a DCA DT. O que acontece aqui? Então, eu inicializei antes a dimensão de DYDT. Se eu não quisesse fazer isso, eu poderia simplesmente ter escrito DYDT é igual a DYDT assim. Então, aqui eu comentaria essa parte. Por quê? Porque o default do MATLAB é sempre escrever esse vetorzinho como se fosse uma única linha e várias colunas, o vetor deitado. Só que a ODE 23, ela precisa que o Y seja um vetor em pé, ou seja, uma única coluna e várias linhas. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa conversão. Ou eu faço isso assim, ou eu deixo essa parte aqui comentada e eu inicializo este vetor. Aí fica a critério de cada um. Então, esse aqui é o meu balanço material do reator CSTR. Então, feito isso, ele vai chamar aqui ODE 23, ele vai resolver aqui internamente esse sistema de EDOs, e agora eu preciso preparar o gráfico, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou criar uma única figura, onde ela vai ter dois eixos, o eixo principal e o eixo secundário. Então, um jeito fácil de fazer isso no MATLAB é escrever y-axis left
E aqui eu boto a informação desse eixo Y da esquerda, onde vai ser TCA. E aqui eu vou colocar linha contínua azul com um triângulozinho. Marker Face Color. Isso aqui vai ser a cor do triângulo, tá? Então, eu vou informar que a cor do triângulo é azul. Aqui eu vou informar o marker size, o tamanho desse triângulo. Eu vou botar 5. Eu tô fazendo isso porque o default do MATLAB é tudo muito suave. E eu quero deixar bem destacado as respostas, tá? Desse problema. E o line white, 2. Aí aqui eu vou ter que informar Y-label, o título, né, desse eixo, que vai ser a concentração de A. E aqui eu estou informando o tamanho da fonte. E como são duas séries, eu preciso dizer hold on, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui. Só que aqui vai ser y-axis right. Aqui vai ser CB. Vamos mudar a cor dele. Eu vou botar linha pontilhada vermelho de círculo. Aqui vai ser red. E aqui vai ser CB. Vamos botar o título do eixo X, X-label, time, minuto. Aí eu vou copiar aqui o tamanho da fonte. E vamos colocar uma legenda. Legend. CA. CB. Também o tamanho da fonte. E a posição dessa legenda. South, East. E o hold off. Vamos ver se funcionou. Vou rodar. E temos aqui a nossa resposta. Então, esse aqui corresponde ao eixo da concentração de A, onde ele sai de 0,5 e chega em 2,5, que é o valor do estado estacionário, praticamente aqui, isso. E o perfil da concentração de B. Então, a gente tem que olhar para esse eixo aqui. Então, ele sai lá de 0, aqui está iniciando aqui em 0, tá vendo? E ele termina um pouquinho acima da concentração de 0,02, que é quando atinge o estado estacionário. Ficamos por aqui, então. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Até mais!